Então, qual que seria a conclusão até o momento que a gente chegou aqui, né? Sem dar esse passo, porque eu acho que é importante para a gente testar. Né? O governador que é da aliança do governo, não é punido. É diferente. Mas o cara que não é, que é do partido de oposição, ele sofre um impacto negativo com o crescimento econômico. Se o presidente vai bem, ele arrasta todo mundo. Tá? Bom, deixa eu voltar. A gente parou aqui, né? De novo, controlando para a população, tende a ter, parece que um efeito só positivo no último momento de coloca tudo em que cidades maiores tendem a ter uma votação maior no governador. Né? Isso provavelmente deve ser, na verdade, um efeito para a capital. A capital tende, acho que com exceção de Santa Catarina, a única capital que não é a maior cidade do estado é Florianópolis. Né? Acho que Joinville é maior que Florianópolis, acho que todas as outras, se não me engano, memória, a maior cidade é a capital. E o governador está lá na capital, né? Dentro desse efeito. Né? O IPTU não é significativo, os gastos não são significativos também, o que para nós faz sentido, seria esquisito se fosse o contrário, porque esse é o padrão de gasto municipal. O governador aqui ele tem pouca ação nos gastos, padrão dos gastos municipais. Né? Inclusive porque boa parte dos fundos de participação são transferências que são involuntárias e isso daí entra no orçamento do município, então toda obra, tudo que sai de recursos de fundo de participação dos municípios, inclusive as contribuições que vêm os impostos que são do recolhimento estadual, as transferências que são voluntárias estaduais, isso daí entra no orçamento e na plaquinha de obra não aparece o governo estadual. Fica a transferência voluntária dentro do orçamento do município, então, portanto, sai com o selo do prefeito. Mas aí você está usando IPTU, mas o governador não tem nada a ver com IPTU. Não, exatamente. Na verdade, você colocou aqui para mostrar que não é. E esse gasto aí é o gasto municipal. Municipal? Também, não tem nada a ver. E esse era o... Então, isso aí, teoricamente, pior, ainda bem que não deu nada. Hein? Não, esse é o ponto. Era para não dar nada. Isso vai ter que explicar depois. Assim. Exato. O que começa, o que dá negativo é o efeito do legislativo. Isso aqui é um ponto. Bom, duas coisas que aqui a gente tem uma relação. A fração do PIB da administração pública municipal. Então, quanto maior a importância do município na distribuição de riqueza, menor é a votação do governador. Isso também podemos repetir também para o presidente. E aí a nossa interpretação, né, é que quanto maior a participação, existe uma correlação, a correlação é bem alta entre riqueza do município e a participação. Municípios pobres têm uma participação muito grande no setor público, municípios ricos não. E aí então seria, na verdade, você imaginar que um município pobre é um município que tem fraca presença do Estado e do governo federal. Porque, evidentemente, qualquer município no Brasil pode não ter alguma coisa do governo estadual ou do governo federal, mas necessariamente ter alguma coisa da prefeitura municipal, porque senão não é município. Então, seria um fato que mostraria a fraqueza de presença do governo estadual aqui, e por isso o governador seria de alguma forma punido. O que também chamou muita atenção é o gasto legislativo. Né? E aqui a gente não colocou nos resultados, mas o gasto legislativo dá um efeito significativo. Quanto mais o prefeito gasta na sua Câmara Municipal, né, menor é a votação do incumbente. A gente não colocou aqui, a gente colocou o gráfico e tem um efeito aqui curioso. Isso, na verdade, é uma das coisas que nos intriga ainda. Né? Como eu falei para vocês, está início de pesquisa. Essa desculpa padrão, uma coisa que a gente ainda não entende direito, mas eu confesso para vocês que eu acho que, de fato, aqui a gente tem um problema interessante para se trabalhar. E por quê? Aqui a gente tem os gastos, por exemplo, no executivo, e a gente vê que o governador que está fora da base aliada, ele tem um efeito positivo do gasto legislativo municipal. Enquanto que o governador que está fora, o governador que está na aliança, ele tem efeito negativo, e o governador que está na aliança tem efeito positivo. Né?
E aí é um ponto importante, qual que é o papel, então, das câmaras municipais, qual que é o papel das câmaras municipais para fazer campanha eleitoral. Na verdade, aí seria o meu palpite nesse sentido, né? Uma coisa que a gente ainda não identificou, é uma das coisas que a gente tem aqui nesses dados e tentar entender. Porque seguramente um dos pontos observáveis que a gente tem é que, de fato, a Câmara Municipal tem um papel importante nas eleições, né? O vereador tende a ser Câmara Municipal. Se a gente pegar os dados das estruturas das câmaras municipais, um dos pontos que a gente está tentando para tentar resolver isso aqui, é fazer na verdade, a gente tem os dados para comissionados e efetivos das câmaras municipais para o Estado de São Paulo. E, na verdade, fazer, então, um outro exercício empírico para tentar entender, porque, geralmente, câmaras municipais que são muito inchadas em termos de comissionados, geralmente, esses comissionados eles tendem a ser cabos eleitorais. Tentar ver se a gente consegue entender melhor esse efeito negativo. De toda forma, não sei se aí a Câmara Municipal, por ser um meio de você chegar ao eleitor, e o governador que está fora da aliança presidencial, então, portanto, ele teria um incentivo aí a esforçar mais para usar a sua rede de capilaridade para chegar no eleitor. Não sei, isso aqui é uma argumentação, mas ainda é um ponto que a gente precisa trabalhar mais aqui para... Eu acho que aquele gráfico desse aí, por exemplo, a tabela deu esse gráfico, vocês estão fugindo um pouquinho do artigo, que é o negócio do crescimento econômico. Ah, sim, não é. Aí eu acho que, sinceramente, vocês vão ter que pensar melhor um pouco, né? O resultado apareceu, como eu falei, o que o gasto legislativo municipal tem a ver com a decisão do cara para voltar para o governador? Exato. E se o prefeito está torrando dinheiro na Câmara, não é culpa do governador, em princípio. Porque, na verdade, eles são gastos limitados, né? Porque, na verdade, ele tem limitações de 7%, 6%, 5%. Né? Então, eu acho que aí vocês talvez estejam desviando um pouco do assunto. Talvez focar mais na questão do crescimento econômico para ajuda a desenvolver o artigo. Você não depois como é que vai arrumar, né? Ou deixar isso para depois e fazer uma pesquisa específica sobre isso. No fundo está quase... Aí está a decisão, a estratégia do que fazer, a melhor estratégia para prosseguir o trabalho. Mas eu pessoalmente, isso aqui é uma coisa que sempre me... Eu estou em promoção, um dia que conversar sobre isso. E eu acho que há um efeito interessante, que os dados estão mostrando, de fato existe alguma coisa aí que precisa ser identificada. Porque, pelo menos que eu conheço na literatura, não tem nada que diga esses mecanismos, né? Mas, de fato, isso aqui eu queria mostrar para vocês, e aqui até a gente gastar um pouquinho de tempo para mostrar. Sim, essa embaixo, Member of Presidential Alliance, outside Presidential Alliance. Bom, aí você está supondo qual situação? A economia está crescendo, o presidente está arrastando todo mundo, ou a economia não está crescendo, o presidente está afundando todo mundo? Porque vai mudar aquilo aí. Concorda? Não, mas aí eu tenho... Essa Presidential Alliance aí só vai fazer, está com 3 níveis. Está dizendo que o gasto municipal está influenciando a decisão do cara para governar, para governador. E está botando que isso aí vai variar de acordo com o Presidential Alliance. Mas eu já estou controlando. O Presidential Alliance ele tem a ver com o crescimento econômico, ou seja, se a economia cresce, o presidente puxa todo mundo. Então, mas acho que como eu já estou controlando aí os efeitos do crescimento econômico, eu acho que, na verdade, o caminho aí é a questão do suporte do presidente mesmo. Que não é o efeito do crescimento econômico, o efeito do crescimento econômico, os canais do crescimento econômico a gente controlou. Sim. Então seria, na verdade, aí o cara está na base do presidente, ele vai receber mais transferência voluntária. E quem não está vai receber menos transferência voluntária. Então talvez o cara vá ao mercado lá, ou seja, vá com a elite política local, ele vai lá no mercado, olha, vou dar suporte. Não, claro, mas é uma outra hipótese. É uma outra hipótese, então, né? No fundo, nós saímos da coisa do crescimento econômico. Isso aqui é um ponto que eu acho que é uma questão importante para... Lembra aquele artigo da Fernanda Brodo e o Lenitini lá? Sei. Transferências? Eles argumentam algo parecido. Isso. Você não vai privilegiar transferências para prefeitos que estão próximos da sua aliança ou prefeitos que estão próximos da aliança, mas que têm dificuldades eleitorais, onde, digamos, o último resultado eleitoral foi meio empatado. Então aí eles vão tentar focar as transferências. Pode ser uma coisa que a gente depois explicar. Porque o gasto na
na Câmara Municipal, como a LRF estabeleceu os limites, ele não tem muito Claro. isso aí. Então o cara que gasta muito, o Câmara Municipal, o que é? Café, uma equipe. Então, na verdade, o que está aumentando ali deve ser um serviço extra para o nosso serviço legislativo. Bom, mas então, voltando aqui para, no caso, então, a gente tem aí o efeito, né, para o efeito do crescimento do setor público ele ser mais importante, é negativo, e a gente tem então esse efeito em que o impacto do crescimento econômico parece ser positivo se o presidente aliado, e parece um efeito na outra direção, se ele é da oposição. E finalmente, então, nós temos aqui o resultado para o presidente, certo? Em que a gente tem o crescimento econômico, ele é positivo para o presidente, na verdade. Depois, quando a gente vai, na verdade, controlando para as coalizões, aqui a gente controla para a coalizão se o prefeito está na coalizão do presidente ou se o prefeito está na coalizão do presidente ou da do governador, a gente vai ver, na verdade, que o efeito é o seguinte, é negativo se o prefeito e se o governador não estão. Certo? O que é um resultado interessante, porque ele mostra, na verdade, parece o seguinte, olha, de fato há um sinal, há uma relação estatisticamente significante entre a votação do presidente no município e o crescimento econômico. Só que esse efeito, ele tem, na verdade, dois canais, em que ele precisa que o presidente que o prefeito e o governador estejam na sua base. A negociação da quarta linha lá. Tanto para o presidente e tanto para o governador. Então, mas não é significante o prefeito. Não, é verdade. É o governador, desculpa, é o governador. Presidente. Tá certo, é verdade, detalhes. Tá certo, detalhe importante. Então, o prefeito tem um efeito, continua um efeito positivo do prefeito estar na base, só que esse efeito não é via crescimento econômico. Certo? Enquanto que o governador, o efeito parece ser o importante o governador. Ou seja, a gente tem dois efeitos aí. Um efeito em que o governador ele é capaz de propagar os efeitos de crescimento econômico e aumentar a votação do presidente, e o prefeito também tem uma capacidade importante, só que essa capacidade não depende tanto do crescimento econômico. Né? A votação para presidente em um determinado município vai depender do crescimento econômico e se o partido do governador é o mesmo que está na base do partido do presidente. Exato. A eleição é simultânea. Isso. Se o cara está correndo junto com o partido que apoia o presidente. O representativo do governo atual, a Dilma, foi representativa do Lula. Tá. E nossa, isso aqui foi interessante, que faz sentido. Veja só a importância de você ter na sua base aliada um partido que tem muitos prefeitos. Certo? A importância do PMDB, por exemplo. Porque o PMDB pode ter uma base partidária, e para mim faz sentido, porque a democracia é cara, e uma forma de você chegar ao eleitor, levar a informação ao eleitor, é ter capilaridade. E o prefeito está lá junto ao eleitor. No sistema, na administração pública, o cara que está mais próximo do eleitor é sempre o prefeito. Mas você está dizendo que o governador é muito mais importante do que o não, eu digo prefeito, só que o prefeito não é por razões econômicas, mas ele é importante para fazer a propaganda, certo? E o governador é importante no crescimento. Se a gente vai pensar que o crescimento não é um fenômeno, porque seria a interpretação positiva para isso, né? O município no Brasil, ele foi constituído, mas ele não segue uma orientação econômica, assim como também não segue uma orientação em termos de bacias hidrográficas. Os municípios existem por razões históricas, estão lá, é dado, né? Então, na verdade, o fenômeno do crescimento, ele dificilmente vai estar representado dentro do município, ele vai acontecer um fenômeno regional. Certo? Ou seja, ele tem uma área maior em que ele acontece, do que o local deve ser só o município. Então, seguindo essa linha de raciocínio, parece plausível pensar que o governador, por ser, na verdade, acima do município,
o político que aparece, né? O agente político que aparece como promotor do desenvolvimento, o desenvolvimento então, econômico tende a ser regional, parece então, que seria então ele de fato alguém que leve a ideia de, olha, o crescimento econômico é a responsabilidade do governo federal, nós somos aliados, nós estamos trabalhando junto, e toda essa região, esse município está crescendo por causa disso. Enquanto que para o prefeito, essa razão, esse caminho econômico não seria o mesmo para ele aumentar a votação, mas ele também continuaria como importante, não, mas ele pode fazer o corpo a corpo, ele pode pegar e colocar as faixas e apoiar o presidente. Ele pode fazer, ele pode ser importante nas eleições. Isso funciona desse jeito no caso de eleição para presidente e crescimento econômico. Porque qual é a base? A ideia é que o crescimento econômico é generalizado, né? Ele varia de município para município, mas ele deve ter uma variação relativamente pequena. Mas isso é um ponto bacana de trabalhar com o Brasil, ao contrário da literatura de Portugal. E, bom, nos Estados Unidos ele tem um efeito maior, mas aqui os Estados Unidos vão trabalhar da mesma forma que a gente está trabalhando, aquele outro artigo americano. Que aqui a gente tem muita diferença em regiões, né? Por exemplo, se a indústria, se tem uma praga no açúcar, a região entre São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e ali descendo do Copa, essa região vai pro buraco. E o país pode estar crescendo muito. Então, como o país tem uma extensão territorial enorme, existe essa variação de crescimento. Claro. Né? Mas estou dizendo, aí o município cresce, o crescimento econômico atingiu o município. Aí precisa de alguém para trombetear. Essa tua teoria, que alguém trombeteando no local, ela faria sentido sim, mas é o governador que está aparecendo. Isso aí tem que parar para pensar. Tem um governador, ter o governador na mesma coalizão, né, na mesma coligação eleitoral, é mais importante do que ter o prefeito. Isso eu não consegui saber. Talvez, eu não sei, depois do partido. Na verdade, eu diria, se você for olhar. Com exceção de 2006 até 2010, se for olhar as políticas, partidos. se for olhar as políticas de desenvolvimento, né, geralmente elas não são em níveis municipais. O município é muito pequeno, né? Você precisa subir para um nível maior. Né? Você precisa de um nível regional, você precisa de um governo regional para promover. Minha sugestão seria que para a eleição para presidente, ter o governador pode ser mais importante do que o prefeito. Para a eleição, para deputado, para eleição proporcional, talvez o prefeito tenha mais importância. O governador não. Se o governador seja muito independente. Não, na verdade é que, bom, só calma, que aí na verdade a gente está discutindo já a intensidade. Né? E aqui daria um passo atrás, né, dizendo, não, calma, ele está vendo só, na verdade, os sinais. Né? Mas a interpretação por enquanto nos sinais, e menos ainda em quantificar a intensidade. Né? Inclusive porque, e aí a gente volta naquela pergunta que você tinha, aquele comentário que você tinha feito sobre o PIB municipal, né? E aí como econometrista eu diria, bom, mas aí tem uma série de erros de mensuração e eu pessoalmente eu não confiaria tanto, né, nas intensidades, ficaria com dúvidas na intensidade, dizer qual que é o efeito mais importante do governador e do prefeito, e ficaria, bom, mas aqui eu encontrei um efeito, né? E aí talvez a gente tenha que trabalhar melhor os dados, buscar talvez reduzir da população dos municípios para uma amostra menor, então consiga ter dados melhores para poder verificar esses resultados com mais a intensidade, né? Qual que é a intensidade do voto econômico, né? Porque isso de fato e como esse canal como dar esse canal de transmissão, o apoio do governador para o presidente, o apoio do prefeito para o presidente. Né? Inclusive porque, na verdade, uma das conclusões é que tem um respaldo nas atribuições. Né? Quais são as atribuições, quais são os promotores do crescimento econômico. Né? Se a gente for pensar um imposto, se a gente for pensar em incentivo fiscal, o que o prefeito pode fazer? ISS, IPTU e doar um terreno para a terraplanagem. Né? Quem que pode construir uma estrada que não seja uma estradinha municipal? Que é uma estrada que ligue dois municípios. Né? A não ser que eu tenha um convênio entre os dois municípios para asfaltar aquela estrada. É o governador estadual. Então o governador estadual, nisso ele tem nas atribuições dele, como promotor de desenvolvimento, um papel muito mais importante do que o prefeito municipal. Né? Que na verdade, bom, quando a gente viu os dados, foi esse raciocínio que pareceu mais razoável. Né? O que é surpreendente também é que há um efeito positivo da educação, né? Enquanto que os outros gastos municipais não são significantes,
né? O que parece razoável, porque de fato, se existe uma política pública que tem uma forte relação e é discutida em nível federal, é a educação, realmente a questão dos royalties, né? Porque está dentro das atribuições do governador, do presidente aumentar ou reduzir essa quantidade de recursos, mas aí veja, a gente está trabalhando de 2000 a 2010 em que esta questão da educação foi uma questão relevante. Não sei se isso é de fato um fenômeno em que se olha a educação sempre, ou foi condicionado a esse banco de dados, condicionado a esse período de tempo em que houve uma discussão entre aumentar ou não os recursos para a educação. Isso é um debate que está no governo federal, vídeo a lei de responsabilidade da educação, a promoção da educação, e que é enxergado como na verdade, a nossa interpretação é que parece que o eleitor enxerga que há uma corresponsabilidade junto com o governo municipal e o governo federal em termos de financiamento da educação, embora isso não seja verificado nos demais gastos, né? E se repete aqui o mesmo padrão, em que quanto maior a produção de... Quanto maior o tamanho... Hoje tem o efeito do Fundeb que a gente... é verdade. Não, mas eu estou dizendo isso, que o Fundeb... é verdade, Fundeb... Não, é que a gente faz uma interação com os estados que recebem recursos do Fundeb e todo o efeito vai para os estados que recebem recursos do Fundeb. É verdade. E faz sentido, então, o cara votar na presidente se o presidente está... Na verdade, para quem lembra, né, o Fundeb tem a média, né, e aqueles municípios, é um fundo, na verdade, estadual, né, e tem a média do estado. E aí é definida uma média nacional. Todo estado em que o total dos 25%, que é o que o estado e os municípios têm que investir pela Constituição, todo estado em que essa média fica menor do que a média definida pelo governo federal, né, e uma das brigas, a União ela põe recursos no fundo, porque o Fundeb, na verdade, é um fundo estadual, né, de solidariedade entre os municípios e o governo estadual. E aí sim a União. Eu tinha esquecido a verdade. E aí o que aconteceu? A gente separou o Emadam para os estados em que a União a União complementa os recursos no Fundeb e todo o efeito foi para lá. Os estados ganhadores. São Paulo empresta, é isso? Isso. Não, São Paulo fica em São Paulo. Porque o efeito de educação é só para quem recebe recursos. Só para quem que o fundo recebe recursos do governo federal. E o efeito para os outros estados só. O efeito dos estados só. Então não tem esse efeito. Mas faz mais sentido. Faz mais sentido. Os estados estão sendo favorecidos pelas transferências do governo federal e tendem a votar mais com o presidente. Exato. O que é interessante que o recurso chega com a marca do governo, né? Chega com algumas finalidades que está vindo do governo federal. Então o Fundeb. Então, bom, e a última variável, né? De novo, a gente mesma interpretação, em que se você tem aquela produção do PIB municipal, boa parte do setor público, é de novo uma falta de presença, uma presença fraca do governo federal. Certo? Bom, aqui são base dos isso aqui a gente já passou. Então, parece que, em conclusão, né? Concluindo já, né? Os dados não mostram que quer dizer, não rejeita a hipótese que existe o fenômeno do voto econômico nas eleições presidenciais, e nisso, embora a gente tenha uma grande diversidade de resultados aqui, na verdade a gente segue em linha do que a literatura e os resultados empíricos mostram, no sentido que é um voto econômico condicionado às instituições. Ou seja, dependendo da forma institucional que existe em cada país, existe então uma maior ou menor, ou vamos dizer, uma heterogeneidade como esse voto econômico se dá. E além disso, né, esse resultado, o crescimento econômico parece não ser importante, mas é importante para a eleição local, onde os gastos sociais parecem assumir uma importância muito maior para o eleitor do que o mero crescimento econômico. Ou seja, o eleitor parece identificar em que existe de fato uma responsabilidade do crescimento econômico no nível federal, certo? E aí como isso se dá a uma interação aí complexa com as alianças, mas é no nível federal, enquanto que os gastos públicos sociais parecem ser um fator mais importante para explicar a performance do incumbente nas eleições municipais.
que mostra então que na verdade a gente vem para a literatura em que alguns resultados empíricos em que mostram que na verdade em que há uma votação conforme a responsabilidade do eleitor. E quanto mais claro isso é para o eleitor, parece que quanto mais claro é para o eleitor, ele consegue identificar. E parece que, embora se fale que o eleitor brasileiro não vota mal, né? Nossas conclusões parece que o eleitor brasileiro ele vota bem. Eu acho que isso poderia ser o início do tempo. Sugere. Qual é o puzzle que você quer responder? E toda a literatura sobre centralização recente, essa coisa é misturada. O eleitor não consegue separar, atribuir responsabilidades e votar de acordo. Aí vocês estão vendo ao contrário. No que tange ao crescimento econômico, com o crescimento econômico é mais a responsabilidade do presidente, ao que parece, o fato de você estar apoiando ou não o presidente está fazendo diferença. Ou seja, o eleitor vai votar no cara que está apoiando. O presidente está promovendo o crescimento econômico. O presidente puxa o cara na hora que ele promove o crescimento econômico. Então, eu acho que isso vai contra essa literatura que diz que é tudo misturado, que não se feito. Eu acho que esse é o puzzle inicial do meio. Né? Eu acho que pode começar assim. Qual é a pergunta que eu estou querendo responder? Sentir falta, às vezes. Qual é a pergunta? Né? A pergunta é essa. Né? A literatura sobre o Brasil e sobre o federalismo e centralização em geral diz que a accountability desses sistemas é muito limitada por causa da mistura. Tem toda aquela, tem os papers aí, Ivan talvez conheça lá do Golden, do Eagles, toda pessoa que está repensando essa literatura sobre o federalismo que aponta para esse tipo de problema, né? Essa mistura entre os níveis e a falta de a clareza de responsabilidade. Vocês estão vendo que pelo menos uma variável importante que é o crescimento econômico, isso aí aparentemente não está ocorrendo. Aí você tentar explicar por quê, aí você faz o paper para explicar por quê. Aí fica legal, eu acho. No fundo, é o grande resultado. Acho que a nossa grande contribuição é essa, né? Porque o que a gente tem um trabalho com o Leonardo, a gente começou, depois parou, agora ele vai voltar aqui na tese, vai voltar, que é um aluno meu aí, que a gente quer ver o efeito da eleição, do presidente na eleição para governador, ou seja, porque essa coisa de nacionalização de partidos, não sei o que, empate, coalizões, então agora tudo se define em torno da eleição para presidente. Então, teoricamente, as eleições para governador devem ter importância, a eleição para presidente deve ter importância na eleição para governador. A gente não encontrou nada. O que você está dizendo talvez seja o contrário, né? A eleição para governador talvez tenha influência na eleição para presidente. O governador que está puxando o voto do presidente aonde, né? Aquela anedota, né, que a gente estava conversando, estava lembrando que o Fernando Henrique, já várias vezes, o pessoal comentarista político, né, dizendo que em 94, quando o Fernando Henrique foi eleito, né, no primeiro mandato, ele tinha o governo do Estado de São Paulo, tinha Minas, tinha o Rio de Janeiro, tinha o Rio Grande do Sul, e em 98, quando ele é reeleito, ele perde o Rio Grande do Sul, perde o Rio de Janeiro, perde Minas Gerais do Itamar, ou seja, ele perde essa capacidade, essa sustentação que ele tinha com o governador. Né. E que no fundo, né, bom, os dados eles estão descrevendo essa realidade, que parece então fazer sentido. Mas eu acho que essa pergunta é o punch inicial, né? Na verdade... Mistura tudo, no Brasil tem 3 níveis, isso é mais uma chance de misturar tudo, ninguém sabe direito, qualquer política pública tem uma parcela do governo estadual, uma parcela do governo municipal, uma parcela do governo federal, e quando vai bem todo mundo é pai, aparece aquele monte de placa, né? E quando vai mal não aparece placa nenhuma, porque um fica blame o outro, não é isso? Então a culpa é tua que não entrou com dinheiro, não, a culpa é tua que não entrou com não sei o quê, não, a culpa é tua que não entrou com a outra sua parte, então você fica nessa coisa, o eleitor fica confuso e portanto ele não consegue atribuir responsabilidade. Bom, uma área importante, que é o desempenho econômico, aparentemente isso está sendo feito, o eleitor tem uma certa clareza nisso aí. E até para falar, né, a gente está no seminário de tese, que a ideia é ajudar, né, todo mundo aqui a aprender a verdade, fazer pesquisa, né, um ponto confessando aqui um pouco, né, que na verdade a gente pegou um problema de voto econômico e vamos falar, vamos colocar controles. Eu falei, não, tem que colocar os controles, colocar gasto público para controlar. E a gente foi vendo que na verdade a gente tem uma série de relações super interessantes que estão levando a gente a reavaliar a hipótese inicial e cair nisso. Falar, na verdade não era bem o voto econômico, na verdade a gente está testando outras coisas aqui, porque foi além. Né? E é justamente esse ponto, né? Toda vez que a gente está retrabalhando, reescrevendo o artigo, então, cada vez parece ficar mais claro esse ponto. Mas aí talvez seja bom para aumentar a clareza,
do artigo, não da responsabilidade, separar um pouquinho as coisas. Acho que foca nisso aí. Não, a questão legislativa eu acho que isso é uma questão que a gente vai ter que decidir agora e partir para um outro artigo e trabalhar isso isoladamente. Isso, não, o resultado é interessante, mas eu não tenho explicação para ele agora. Eu vou deixar aqui de lado e daqui a pouco eu vou me dedicar a ele. Inclusive, né, no momento eu não falei, mas agora, lembrando, isso daí é um outro ponto que entra uma outra dinâmica, porque gasto legislativo, a gente está falando de vereador, a gente está falando também, existe aí uma conexão com deputados estaduais, outro tipo, a gente não cobriu todas as eleições, não são só para as eleições aqui, para as majoritárias, né, só para o chefe do executivo, também tem para as assembleias legislativas, também para a Câmara dos Deputados, Congresso, e tudo isso daí está interligado. Claro. Né? Então talvez até ali, na verdade, a gente fique complexo demais. Se a gente entrar por esse caminho, vai acabar tendo que bater em outras eleições, falar em deputado, que também está sendo decidido aqui, e acabar um pouco se perdendo. Não, eu acho que você pode sacrificar o artigo, a clareza do artigo. Se você botar mais uma questão dentro dele, você pode se perder ali dentro. Então, põe uma questão só e fala, os controles, as hipóteses alternativas, vai colocando ali, vai ver que não dá, que não explica, e você conclui no final das contas. Minha sugestão, pelo menos. Não, obrigado. Qual foi a metodologia que você usou? Na verdade, eu esqueci de falar. Boa pergunta. Aliás, uma parte do artigo é dedicada a isso. Né? A gente usou um modelo de efeitos fixos. A gente levando em conta para os municípios. Efeito fixo e com dano de ano. Né? Com dano de ano. Aí fizemos, na verdade, depois modelos aleatórios, só para o Hausmann da bonitinha da efeito fixo. Mas só para os encargos conscientes, a gente rodou também um Pulled e um Random Effects, e os resultados são bem similares. Você tentou testar outras proxies lá para renda, tipo emprego local, quantidade de emprego local, por exemplo? Não. Porque renda é uma coisa... Tem um outro, quando a gente começou a fazer esse projeto, eu comecei a fazer um trabalho de uma disciplina, né? E o primeiro paper que eu fiz foi crescimento econômico do Estado de São Paulo, e como proxy eu usava consumo de energia. Mas como se era só São Paulo, não dá para ver toda essa dinâmica, mas tinha efeito. E aí tem um ponto importante, né? Porque aí é uma questão complexa, né? Que eu já conversei. Por exemplo, energia é geralmente uma proxy usada para riqueza, né? E aí você tem no Brasil uma parte considerável da economia que o consumo de energia não é tão alto. Cultura, você vê interior de São Paulo. No setor industrial demanda muita energia, mas no setor agrícola, que está crescendo muito, e isso aumenta a renda, por exemplo, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele cresce bastante no interior, ele não vai demandar tanto mais energia. O setor industrial vai, setor de serviços, ok, vai mesmo. Mas se você pegasse uma proxy de... Mas é uma boa ideia. Consumo de energia por família, proxy por família. É que na verdade aí, gente, porque na verdade aí tem um problema, porque isso é uma outra questão, porque na literatura a gente tem um voto econômico e a gente tem outro trabalho, a gente pode pensar dentro do voto econômico em que o eleitor ele vai premiar, ou ele vai usar o desempenho econômico como uma medida de performance do candidato. E a gente pode pensar não só nisso, existe na literatura também uma discussão de inflação. Por exemplo, você desviar da sua média de inflação, alguma coisa, a média da União Europeia, por exemplo, da União Europeia, os países que estão muito acima, muito baixo, será que o eleitor não pune por inflação, por ele ser conservador? Então, na verdade, aí é um pouco da dificuldade de mudar emprego, porque na verdade você pode não ter crescimento econômico, mas você mantém o emprego. E aí pode ser, na verdade, até um outro, na verdade seria acho que um outro trabalho, né? A gente olhar se o eleitor aqui no Brasil, isso é uma questão interessante, bem interessante. Emprego municipal não sei se dá para fazer. Emprego estadual você pode acochambrar lá com a PNAD, mas... emprego municipal para pegar. Por que esse painel não vai? Eu não acho que não tem emprego municipal. Só tem nada. 100. Só tem 100. O municipal você acochambra com a PNAD. Pelo menos você fala que ela está procurando emprego, tem uma regra lá, que tem uma pergunta na PNAD, está procurando emprego há quanto tempo, não sei o que é que é. Mas não tem municipal, né? Não, só estadual. Só que nem a Fundação O estadual você acochambra com a PNAD. Emprego municipal, você diz emprego Pode ser de São Paulo, do município ou emprego no município, no nível do município? Desemprego municipal. Desemprego no município. Qual que é o desemprego? Porque o ponto não é? Porque o eleitor ele não está olhando o crescimento econômico. Né? Ele está olhando emprego, que é uma coisa diferente, para o eleitor. Inclusive o crescimento econômico a gente poderia colocar por trás para ter distribuição de renda, para onde vai esse crescimento vai para quem, que tipo de crescimento é esse. E olhar só para o emprego formal? Não, aí fica...
Estadual você consegue, municipal não consegue. E a outra coisa que você não consegue nem estadual, que é parte dessa literatura, é a inflação. Inflação aí é análise entre países. Não, os Estados Unidos tem taxa de inflação estadual. Né? Se bem que a gente Na tem, China, mas O cada Brasil vez. tem por regiões metropolitanas. Mas não tem. região Mas são 10, Não, né? inclusive Ah, o IPCA, sei lá. inclusive o IPCA não entra interior, né? O IPCA só entra nas regiões metropolitanas. Você não tem inflação estadual. Talvez agora, eu não sei com essa PNAD contínua se vai rodar, se vai rolar ou não vai, mas de repente você consegue ter o. Mas coleta não tem, né? Vai Coleta. rolar a finais continua. Não, se bem que a coleta de inflação é diferente da PNAD, é outra conversa. Pode ser que seja Aquele efeito que você está colocando lá dos gastos, por exemplo, de saúde, educação, será que não é o efeito maior de gasto público? Porque é difícil quantificar a qualidade ali do gasto na educação. A percepção do eleitor em relação a associar a elevação do gasto com a educação com qualidade de educação, entendeu? Ali você não consegue capturar direito, acho que a qualidade ali do gasto. Não, tanto que a gente fala, olha, são gastos sociais. Isso, mas será que você não tem que Mas a qualidade é um ponto adicional. Certo? Isso, então, mas a qualidade que vai dar a percepção do cara de melhoria ou não, né? Não, sim, mas se eu tenho uma correlação positiva, já, no caso, já é Então, essa correlação positiva, será que não é? Porque deu um gasto com educação e saúde, que talvez eles sejam a maior parte dos gastos, né? Sim, 25%, 15% você tira o gasto pessoal. Será que não é se você fizesse agregado ali, tentasse... Tentou fazer agregado? Não, mas é que eu falo assim, o que eu justificaria? Eu diria o seguinte, olha, a qualidade da educação é um fato importante. Qualidade da educação é uma variável, é difícil você ter acesso a essa variável, é o que eu estou escrevendo. Então, o que eu tenho? O que eu coloquei como padrão de gasto, eu acho razoável supor que existe uma correlação com a qualidade, certo? Se você pegar lá os dados do PISA, existe uma certa relação entre aumento de gasto e qualidade, que vai até uma certa renda per capita entre países, eu estou falando de municípios, eu não posso generalizar isso, mas de qualquer forma é isso que a gente sabe. E a partir de um certo padrão, uns R$8 mil, aí gasto público não faz diferença.